Então, a gente vai falar hoje sobre a formação profissional de instrutores de Mindfulness, especificamente no método MBHP, que é o Mindfulness Based Health Promotion, ou promoção da saúde baseada em Mindfulness, que é um método desenvolvido pelo nosso centro, o Centro Mente Aberta, Mindfulness Brasil, que é um centro que tem dois chapéus, né? A gente tem um centro de pesquisa e extensão dentro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde nós fazemos nossas pesquisas, temos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, temos ações voltadas à comunidade, de disseminação de mindfulness, por exemplo, uma ação todo o primeiro domingo do mês, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de mindfulness, praticarem, materiais na internet, no Spotify, no YouTube, etc. E temos um instituto, que é o Mindfulness Brasil, que é uma entidade privada, né, de impacto social, que coordena as formações e treinamentos. Então, essa formação é uma parceria entre o Instituto Mindfulness Brasil, que faz toda a coordenação, né, a gestão do curso, e o Centro Mente Aberta, que faz a certificação, a acreditação dos formandos, né, das pessoas que se formaram, que passaram pelo processo de formação. Então, dentro desse método, que é o MBHP. Por que que a gente fala, né, de formação profissional em Mindfulness? Porque nós seguimos as diretrizes internacionais, né, de boas práticas em Mindfulness, que dizem que para que a gente possa trabalhar como instrutor, facilitador de Mindfulness, né, para que Mindfulness faça parte da minha carreira, da minha jornada profissional, eu devo, idealmente, passar por um processo de formação. Então, essa é a diretriz internacional, né? Falando um pouco da carreira do instrutor, do facilitador de mindfulness. Então, é preconizado internacionalmente, para que isso ocorra com qualidade, com excelência, que as pessoas passem, né? As pessoas interessadas em ensinar mindfulness, né? Em facilitar mindfulness na vida de outras pessoas, passem por um processo de formação. Então, é por isso que há vários centros formadores de mindfulness ao redor do mundo, né? No Brasil, alguns centros, e o nosso centro também faz a formação. Então, dentro dessas diretrizes, né, a gente, em especial, segue as diretrizes britânicas, de uma instituição que se chama Bamba, né, que é uma associação de centros formadores de mindfulness, de instrutores de mindfulness, com sede no Reino Unido, que agora se expandiu para toda a Europa, tem uma associação europeia, que dita essas regras de boas práticas, e a gente segue. Então, primeiro que deve haver uma formação, né, uma certificação, um processo formativo para que a pessoa ganhe competência profissional para poder trabalhar com mindfulness, e que essa formação deve durar pelo menos um ano, né, 12 meses, se a gente segue essas duas diretrizes. Então, dentro da carreira, né, como instrutor de mindfulness, o primeiro passo ideal, né, é, preconizado pelas diretrizes internacionais é a formação como instrutor. A gente está falando aqui, né, em especial, dos protocolos, dos programas, né, de treinamento em mindfulness, do método desses métodos, né? Logicamente, mindfulness é um termo amplo, se refere a um estado da mente, pode se referir a um estado da mente, né, de mais foco, de mais consciência, pode se referir a práticas, exercícios que treinam esse estado mental, e pode se referir também a esses programas de treinamento, esses métodos, né? A gente sabe que mindfulness é algo milenar, né, que vem, né, da própria da cultura humana, né, das tradições humanas, nas várias civilizações, culturas. Isso já ocorre há milênios, né? A gente pode pegar isso mais especificamente no budismo e no hinduísmo, mas a gente acha nos egípcios antigos, nos gregos históricos, nas tradições ancestrais, né, nas civilizações ancestrais nos vários continentes. Então, com esse nome ou com outros nomes, né? Mas mindfulness é algo da humanidade. O que aconteceu foi que nos últimos 40 anos, começaram a surgir esses cursos, né, esses métodos, esses protocolos, esses treinamentos estruturados de mindfulness, e é neles que eu estou falando, é sobre eles que eu estou falando, né, para eu me formar instrutor nesses protocolos, nesses métodos, que tem essa preconização de que a gente passe por um processo formativo, né, dentro de uma abordagem laica, universal e científica de mindfulness. Então, a carreira dentro dessa abordagem, né, trabalhando com esses treinamentos estruturados, com esses métodos, exige, então,
por qualidade, né, que haja uma formação profissional. Então, a nossa formação entra nesse percurso, né? A nossa formação tem como professores né, eu sou Marcelo Demarzo, sou médico, sou professor da Escola Paulista de Medicina, trabalho com Mindfulness aproximadamente um pouquinho mais de 15 anos, né? E a professora Odisseia Martins, né, que já está há muito tempo na nossa equipe, está aqui com a gente, né, a famosa Didi. Então, nós somos os professores coordenadores, depois a Didi vai se apresentar um pouquinho mais. E temos também nossos outros professores auxiliares, que também estão aqui, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles e outros que não estão, que compõem a nossa equipe, que faz essa formação, né, que organiza e entrega essa formação. Então, a gente, né, como eu falei, tem um protocolo próprio, um método próprio, que foi desenvolvido por mim, né, por colegas aqui do nosso centro, também com a participação de colegas da Universidade de Zaragoza, em especial o professor Javier Garcia Campai. Esse protocolo a gente aplica desde 2009, e depois ele veio a ganhar um nome, né, que é o MBHP, que é o Mindfulness Based Health Promotion, e ele é inspirado nos principais protocolos internacionais consolidados de Mindfulness, o MBSR, que a gente acabou nem citando aqui, que é o protocolo original, está aqui em cima, criado pelo John Kabat-Zinn, e no final da década de 70, e também o protocolo MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, inspirada pelo protocolo do John Kabat-Zinn, o MBSR, mais voltada inicialmente a pacientes com depressão e a questões de saúde mental, né, criado por pesquisadores do Canadá, de Oxford, Cambridge. Um outro protocolo que também é inspirado, que nesse caso, no MBCT, que é o MBRP, que é para prevenção de recaídas, em especial pessoas que tenham dependência, né, de álcool e outras drogas, e um protocolo da Breathworks, do Instituto Breathworks do Reino Unido também. O nosso protocolo, ele foi inspirado em exercícios, em educações ou dinâmicas psicoeducativas desses outros protocolos, mantendo a essência, que é a prática de mindfulness, mas adaptando esse protocolo, né, culturalmente para a nossa população, para a nossa cultura brasileira, né? Traduzindo isso para o português e para a nossa cultura, e dentro do contexto da promoção da saúde. Então, ele tem toda uma parte psicoeducativa e um contexto teórico, né? Um entorno teórico baseado na promoção da saúde, e a gente entende promoção da saúde como qualidade de vida, né? Promover qualidade de vida, promover autonomia, promover autoeficácia, recursos internos para que as pessoas possam lidar melhor com o dia a dia, terem, né, uma melhor abordagem, né, das dificuldades do dia a dia, dos estressores, regularem melhor as suas emoções, né, terem mais autonomia, para que elas tenham menos chance de adoecimento. Logicamente que a promoção da saúde não prescinde, né, do setor saúde, mas a gente trabalha a promoção da saúde em especial, criando recursos para que as pessoas tenham mais autonomia no seu próprio processo de saúde, no seu próprio processo de longevidade saudável. E tanto o nosso protocolo, como o nosso método, como os outros métodos, têm sido estudados cientificamente, né? A gente hoje em dia tem aproximadamente 18 mil estudos científicos sobre esses protocolos, esses métodos, que embasam esses benefícios, né? Em especial para a saúde mental e para pessoas com doenças, condições crônicas. Então, com base nesses benefícios que a gente desenha o nosso protocolo, né, inspirado por outros protocolos internacionais, para que ele seja efetivo para a promoção da saúde física e mental. Então, nosso objetivo, né, dentro da formação, é passar todo esse corpo de conhecimento, né, para as pessoas, né, que se interessaram, se interessam por se formar como instrutoras, facilitadoras, então todo um corpo de conhecimento sobre a história de Mindfulness, sobre a história desses protocolos, né, sobre o que está por trás desses métodos, desses treinamentos, sobre os conceitos, sobre as evidências científicas, né? Então, uma parte que envolve, né, conhecimento e conceitos, e a parte principal, né, que é todo o protocolo de Mindfulness, né, todo o método baseado em Mindfulness e toda a formação dentro desses protocolos, desses métodos, tem como princípio, né, a prática. A gente sabe que para que os benefícios de Mindfulness ocorram,
a gente tem que praticar, a gente tem que incorporar esses exercícios, as atitudes, né, a uma postura mais mindful no nosso dia a dia. Isso vem da prática, assim como exercício físico, não adianta a gente, né, apenas ler sobre ele, a gente tem que praticar, tem que exercitar. Mindfulness é a mesma coisa. Então, tanto para eu aprender mindfulness, quanto para eu ensinar mindfulness, é muito importante a prática. Por isso que nossa formação, ela é eminentemente prática, né? E por isso também que ela exige muito, né? A gente já adianta isso, das pessoas que se interessarem, porque é uma exigência, além, né, da parte de conhecimento, que a pessoa pratique no nível pessoal e também participe das imersões que são práticas, né? Isso exige uma participação de 100% para que ela consiga realmente incorporar essas competências, tanto para que ela se beneficie, né, e incorpore efetivamente mindfulness na sua vida, e para que ela possa beneficiar outras pessoas a partir dessa experiência prática. Então, a nossa formação e as outras, né, que seguem essas diretrizes internacionais focam muito eminentemente na prática, logicamente com esse aporte conceitual por trás. A gente, dentro da nossa formação, por sermos também um centro que está dentro da universidade, a gente tem como pré-requisito que as pessoas tenham diploma de graduação. Então, a nossa formação tem essa particularidade, né? Ela é multiprofissional, mas a gente exige um diploma prévio de graduação, qualquer que seja, e também a gente exige uma experiência prévia na prática pessoal de mindfulness, para que a pessoa, né, possa já ter, né, incorporado na sua vida minimamente a prática, né, para que ela, além de saber do que se trata, né, não caia de paraquedas na formação, para que ela já esteja preparada do ponto de vista da prática para entrar nesse processo de aprofundamento. É muito importante que a pessoa tenha pelo menos 6 meses de prática pessoal regular de mindfulness, pode ou não ter participado de um curso, mas que tenha incorporado há pelo menos 6 meses, há minimamente 6 meses, essas práticas no seu dia a dia. Então, esses são os pré-requisitos para a nossa formação. A gente divide, né, a nossa formação numa trajetória, numa jornada, que é incremental, crescente, né? E o primeiro passo nessa jornada é passar pelo método, passar pelo protocolo, vivenciar o método MBHP, né? Então, ao longo de 8 semanas, um encontro por semana de 2 horas, as pessoas, né, vão passar pelo protocolo, vão praticar mindfulness segundo esse método, segundo esse protocolo, para, além de aprofundarem a prática pessoal, poderem começarem a compreender, né, como está desenhado o protocolo, né? Então, de novo, 100% de presença. Aí depois a gente vai para uma imersão que a gente chama de visão do instrutor 1, onde nós vamos conhecer a fundo os conceitos de mindfulness, os conceitos relacionados ao nosso protocolo, a promoção da saúde, a origem, né, desses protocolos, desses métodos, a influência do John Kabat-Zinn, em especial, né, que criou o primeiro protocolo, o primeiro método de mindfulness, onde a gente, então, conhece um pouco dos bastidores, né, da parte conceitual do background, né, que está embasando o nosso protocolo, o nosso método. Depois a gente vai para a visão do instrutor 2, né? Onde a gente começa a aprender a ensinar. Então, a gente vai, de novo, né, a partir das práticas, das técnicas que estão incluídas, né, no nosso método, da parte psicoeducativa também, a gente vai, depois de ter incorporado, né, se aprofundado nisso do ponto de vista pessoal, começar a aprender a ter a competência de guiar, né, de conduzir essas técnicas, esses exercícios de mindfulness, a parte psicoeducativa, entendendo, né, se aprofundando nas lógicas que estão por trás desses exercícios, né, mas eminentemente colocando a mão na massa, né, guiando e aprendendo a condução dos exercícios e das partes psicoeducativas que a gente chama de dinâmicas, né? E aí também, né, refletindo sobre isso, né, com o que que eu já trago, né, da minha parte, da minha experiência pessoal, o que que eu devo aprimorar ao longo desse processo. Então, de novo, aqui uma imersão, e no caso, essa imersão é presencial. Então, é a única parte presencial da nossa formação, todo o resto é feito online pelo Zoom, mas essa imersão presencial de 4 dias também exige 100% de presença. A gente também, né, dentro dessas diretrizes internacionais, né, que valorizam muito a prática pessoal,
tá incluído, né, na nossa formação, um retiro de aprofundamento nas práticas, né, um retiro de silêncio, também feito online, onde a gente vai só praticar, né, incorporar, se aprofundar, realmente entrar em contato com esses exercícios em primeira pessoa, porque, de novo, né, isso é fundamental não só para o meu benefício, mas para que eu compreenda do ponto de vista experiencial do que se trata as práticas, para que eu possa facilitar depois o mindfulness na vida das pessoas. De novo, 100% de presença. Tá? A gente também, e aí uma parte, né, muito importante, depois de todo esse background, né, desse preparo, de aprofundamento da parte da prática pessoal, né, então, da competência, criando a competência para poder guiar os exercícios, guiar os grupos, guiar a parte psicodinâmica, a gente vai ter os estudantes, né, os alunos vão ter a possibilidade de guiar em dois grupos sob supervisão, né? Então, faz parte da, da formação que os estudantes, né, conduzam dois grupos, né, eles vão ser o facilitador, o instrutor, dentro do processo de formação, já colocando de novo a mão na massa, né, já com uma atividade real de condução de um grupo, né, de um método, de um protocolo de mindfulness de 8 semanas, e sobre a nossa supervisão, né, sobre a supervisão dos nossos professores e supervisores. Então, ele vai ter a possibilidade, né, de entregar o protocolo já com todo o apoio, né, com toda a supervisão da nossa equipe, depois de ter passado por todo esse processo. Então, aqui as mentorias são individuais. E para finalizar, né, a gente tem um outro módulo de imersão, onde nós vamos, a partir de toda essa experiência, né, da prática pessoal e agora com esses dois grupos, né, entregues, né, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar dois grupos sob supervisão, a gente vai fazer um refinamento final das competências, né, discutir de novo as práticas a partir da experiência prática, né, refinar a condução das práticas, a compreensão do método, do protocolo numa nova imersão. Só, né, a questão dos grupos sob supervisão, para deixar claro, eles são minimamente dois grupos, né? Então, os dois grupos estão incluídos na formação. Algumas pessoas, né, não é muito comum, mas eventualmente algumas pessoas que tenham mais dificuldade, que apresentaram mais dificuldade na condição desses grupos, vão ser convidadas para um terceiro grupo ou quarto grupo, para que elas adquiram a competência necessária para seguirem como facilitadoras, instrutoras de mindfulness. Esse critério de competência, a gente também tem uma referência, que é um documento internacional de competências dos instrutores de mindfulness, então é uma referência internacional que prescreve 6 domínios de competência relacionados à condução dos grupos, das práticas, da psicodinâmica, do relacionamento, né, do vínculo com o grupo. Então, a gente tem um critério internacional também para saber, né, para orientar, para dar um feedback sobre o grau de competência necessário para que a pessoa saia da formação né, com essa competência fundamental para que possa trabalhar depois com os grupos de mindfulness. Durante esse processo todo, né, a gente também tem encontros semanais de mentoria aí em grupo, onde a gente faz práticas, né, discute também, faz reflexões sobre as práticas. Esse encontro semanal é de 1 hora, ele já não é, a gente tem ali um mínimo de 75% de presença. Então, ele é a única parte da formação, né, que não é 100% de presença. Além disso, a gente usa o Google Sala de Aula, onde ficam todos os materiais disponíveis, onde a gente tem uma troca também entre os estudantes, entre os professores, né, para ter ali uma plataforma virtual de aprendizagem nesse segmento. Então, esse processo ele dura 14 meses, idealmente, e após os 14 meses, né, depois desse processo de supervisão e de imersões, a pessoa vai estar com um nível de competência adequado, né, os estudantes, para que eles comecem a vida deles, a carreira deles como instrutores, facilitadores de mindfulness. E aí a certificação, como eu falei, é pelo Centro Mente Aberta da Unifesp, né? A gente tem uma rede de instrutores formados pelo nosso centro, certificados, acreditados, e todas as pessoas que passam pela formação são convidadas a entrarem nessa rede, a gente divulga os nomes dessas pessoas no nosso site. Depois a gente tem um processo de educação continuada, de monitoramento de qualidade, que é a recertificação que ocorre a cada ano, com alguns critérios, né, também segundo as diretrizes internacionais, que a pessoa mantenha, né, a oferta dos grupos, do protocolo, que a pessoa mantenha a prática pessoal, faça retiros, para que a qualidade, né, do que foi aprendido durante o processo de formação continue.
Então, como eu falei, né, a gente tem eu e a professora Odisseia, a Didi, nós somos os coordenadores, e a gente tem também toda uma equipe, né, que dá apoio na formação. Além de nós dois, nós temos a Renata, a Jussiara, a Maria Alice, a Soninha, trabalham como tutoras, né, dando apoio acadêmico aos grupos, ou fazendo as supervisões dos grupos, né? E, de novo, sobre a minha coordenação e a coordenação da professora Odisseia. Então, é isso.